Entrevista está no ar. Nessa, meu povo, conectado com você, sintonizado com o mundo. Para você que liga, se liga todo dia, o dia todo, tá no ar mais uma edição do nosso Relógio Entrevista. Conforme o prometido, gente, vamos falar então aqui sobre os golpes virtuais, né? E dos casos de invasão de contas, como a segurança digital, que se tornou uma preocupação cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. Muito bem, senhas fracas, repetidas ou fáceis de descobrir que podem abrir as portas para os criminosos e colocar em risco também dados pessoais, né, como contas bancárias e até perfis nas redes sociais. Para ajudar a entender como se proteger no ambiente online, vamos conversar agora com um grande especialista em inteligência artificial, Daniel Delgado, que vai explicar, né, melhor para a gente. Bom, você que acompanha a nossa programação, presta bem atenção, querendo tirar alguma dúvida, é só mandar um WhatsApp aqui pra gente pelo 21991541280. Daniel, bom dia, querido. Bom dia, ouvintes da Rádio Relógio. E aí, tudo bem? Daniel Delgado aqui, sou especialista em IA, inteligência artificial, e vou mostrar para vocês alguns pontos super importantes sobre erros comuns que vocês podem estar cometendo sobre segurança e senhas. Ok, obrigado, hein, Daniel, em nome de toda a família Rádio Relógio. E a primeira dúvida é a seguinte, Daniel, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem na hora de criar senhas? É uma dúvida muito importante que todos nós temos. Olha, erros mais comuns que você pode cometer. O primeiro deles é você colocar senha que todo mundo pode usar. Ou seja, data de aniversário, colocar senha só com palavras e não usar nenhum caractere especial, como arroba, como uma hashtag, né, dentro da sua senha, números. Então, quando você não coloca isso, as suas senhas ficam muito mais vulneráveis. É mais fácil de um robozinho testar e até de um humano chegar lá e colocar a sua senha, né, senha do aniversário do pai, da mãe, da esposa, do filho. Tudo isso são senhas muito fáceis de quem está por dentro. Então, primeira coisa, tá? Evite colocar senhas de palavras comuns no seu dia a dia. Ok, já pegando essa carona, explica pra gente então o que uma senha considerada forte precisa ter. Você já estipulou aqui pra gente, né? Falando sobre botar lá um caractere como arroba, uma exclamação, enfim, conta pra gente. Uma senha considerada forte, ela precisa ter muitos caracteres e ela precisa ter também é uma senha não lógica. Então, por exemplo, é você colocar 12KGW, hashtag, tracinho, underline, arroba. É uma senha que é impossível de alguém saber e impossível de alguém decorar. Então, isso é uma senha boa. É uma senha que ninguém sabe, né? E nem você vai saber. Então, e aí, como é que você faz para conseguir lembrar dessa senha? Então, você vai usar aplicativos que vão ajudar você na gestão das suas senhas. Tá certo. Agora, usar a mesma senha em vários aplicativos e sites pode trazer quais riscos? Por favor. Agora, os riscos que você tem, então, sobre colocar a mesma senha em vários aplicativos primeiro, se a pessoa descobre uma, obviamente, ela vai tentar fazer o acesso em outros lugares com a mesma senha. Então, uma boa prática é justamente o contrário, nunca colocar a mesma senha em aplicativos diferentes, não pegar a senha do e-mail e colocar em outras ações, porque se ele tem acesso ao seu e-mail, ele vai tentar acessar o seu Instagram. Se é a mesma senha, ele descobriu, ele vai entrar no seu Instagram. Se você coloca a mesma senha no Facebook, uma mesma senha em qualquer rede social, as pessoas que são mal intencionadas ou até robôs, eles já vão fazer isso. Então ele vai descobrir a sua senha do e-mail, vai tentar pegar aquela senha e acessar em outros lugares. Então é por isso que a gente nunca coloca a mesma senha em vários aplicativos ou várias redes sociais ao mesmo tempo. Certo. Agora, Daniel, a autenticação em 2 fatores realmente aumenta a segurança digital ou não? Uma forma de você se proteger é a autenticação de 2 fatores. Sim, ela ajuda demais você a se proteger. Por quê? Porque quando você ativa essa questão de 2 fatores, significa o seguinte, não basta colocar a senha. Você vai receber o código em algum outro lugar, seja no seu próprio e-mail, você vai receber a senha num SMS, você vai receber a senha num aplicativo que gera códigos, que são os aplicativos de autenticação. Então, cada vez mais vai ficando mais difícil de um robô
ou um hacker conseguir acessar. Então, quando você tem ali um acesso uma senha de 2 acessos, essa autenticação de 2 fatores, perdão, Sim. aí sim você está começando a ficar um pouco mais seguro. Então, a indicação é todos os sites, todas as redes sociais que tiver a opção de 2 fatores, você ativar. Porque isso traz mais segurança. Então, ele descobriu a senha. Opa, agora eu tenho que receber um código. Eu tenho acesso ao celular dele? Não tenho. Então, não bastou eu acessar a senha. Então, o ideal é que você tenha aplicativos que podem fazer com que você tenha esses códigos sendo gerados automaticamente. Eu posso indicar alguns aplicativos, e um deles chama-se Alt, do próprio Google, ou tem outros aplicativos que vocês podem utilizar também. Como, por exemplo, o aplicativo 2FAS Alt. Esse aplicativo ele é gratuito e você pode gerar códigos com eles o tempo inteiro. Então, Sim. procure saber como esses aplicativos funcionam, porque ele, de fato, ele deixa tudo mais seguro. O código chega no seu celular e não chega no SMS. Então, a vantagem disso, inclusive, é que se alguém conseguir pegar o seu celular e trocar o seu celular de operadora, ele consegue fazer com aquele SMS, ele faz uma portabilidade e aquele código que você registrou o seu celular para chegar em SMS vai chegar no celular dele, olha que louco. Então, quando você usa aplicativos desses que eu estou indicando, o próprio Google Authenticator, esse 2FAS Alt, são aplicativos que você recebe códigos dentro do aplicativo que está conectado com a sua conta. Sim. Então, só se ele tiver acesso à sua conta desse aplicativo e não mais só um SMS. Já aconteceu das pessoas mudarem. Olha que louca a engenharia que acontece hoje. A pessoa pode simplesmente descobrir a sua senha, ele descobre o seu celular. Opa, precisa receber então SMS via celular. Ele troca o seu celular de operadora para uma operadora que ele já tem contatos internos lá dentro. O seu celular para de funcionar porque ele conseguiu fazer a migração do seu celular para a operadora dele e até a operadora dele vai receber o SMS. Então, isso é muito avançado, mas existe. E é um dos golpes mais avançados que existem com relação à senha. Então, quando você tem a proteção por um código, ela vai te ajudar demais. Inclusive, uma boa prática é não usar o SMS, porque isso pode acontecer. Então, esses aplicativos, né, que trazem essa segurança de códigos, eles funcionam nesse sentido. Se a pessoa até ter o celular na mão e roubar o seu celular, ela não recebe o SMS, né? Pode acontecer isso também, roubou o celular, você não viu, chegou o SMS. Então, é uma boa evitar também a questão do SMS. Certo. Agora, para a gente poder fechar, Daniel, o que a pessoa, então, deve fazer imediatamente, né, ao descobrir que teve uma senha vazada? De repente, não teve cuidado, a senha acabou vazando e acabou dando bleblade. Conta pra gente. Bom, se você descobrir que a sua senha, por algum motivo, foi vazada, a primeira coisa que você vai fazer, óbvio, é trocar essa sua senha. Sim. Então você vai entrar no seu aplicativo que você sabe que foi trocada essa senha ou que foi vazada. Você entra e você troca essa senha. E, obviamente, já ativa a questão dos 2 fatores, a segurança de 2 fatores. Isso é fundamental para que qualquer pessoa que viu que a senha foi vazada e vai tentar acessar o seu site, enfim, você já fez a troca. Então, trocar as senhas dos seus aplicativos é a primeira coisa. Segundo, você pode pedir ajuda de uma inteligência artificial para te ajudar a conseguir controlar tudo isso. Porque às vezes você está num desespero e você nem lembra que a gente tem que pensar muito hoje em dia num conceito IA first. Ou seja, eu penso com a IA primeiro. Então você vai jogar no IA. IA, eu estou com essa dificuldade, acabou de ser gerada, vazei a minha senha. Quais são as boas práticas? O que eu tenho que fazer agora? Então, inteligências artificiais como o ChatGPT, como o Claude, eles vão te dar um passo a passo do que seguir. Legal. Então, lembre-se sempre de fazer isso. Lembre-se que você tem um especialista sempre do seu lado, no seu bolso. Se você ainda não tem uma inteligência artificial instalada, você tem que instalar. Ela tem que ser seu companheiro. Então, pergunte. Porque ela vai te dar caminhos rápidos para que você possa encontrar. E se o que ela te indicou não foi o que você encontrou, você vai falar para ela, olha, eu não encontrei esse botão que você está me falando, eu não encontrei essa opção, porque às vezes a IA, ela realmente dá uma viajada, então tenha isso sempre com você, tá? Você pergunta e ela já sabe quais são as boas práticas. Mas a primeira coisa é simplesmente trocar as suas senhas e ativar de vez a parte de segurança, esses 2 fatores.
Sempre faça isso. Certo. Bom, gente, tá aí, eu conversei com o especialista em inteligência artificial Daniel Delgado, falamos aqui sobre segurança digital. Daniel, tem alguma outra coisa que você possa passar pra gente? Fica à vontade, rapaz. Suas considerações finais também, pode ficar à vontade, por favor. Então, vamos lá, algumas considerações finais. Primeiro, se você teve senhas vazadas de redes sociais, existem empresas que podem te ajudar, existem profissionais que podem te ajudar. Você pode pesquisar empresas dentro das redes sociais, inclusive, que fazem isso, tá? Segundo, sempre instalar 2 fatores. Evitar o SMS dentro do celular, porque pode ser um fator de risco também para você. Então, usar aplicativos sempre de códigos, né? Então, esses aplicativos que geram códigos, tá? E você sempre, ele vai ficar sempre te pedindo qual que é o código. E aí você se acostuma a fazer isso. E não só, né, dentro dos seus aplicativos, mas no próprio celular, no próprio WhatsApp. Todos esses têm 2 fatores, então lembre-se de ativar esses 2 fatores no celular. Você pode usar, por exemplo, no iPhone ou até no próprio Android, tem como você ter aplicativos de segurança. Então, por exemplo, aplicativos do banco, você pode colocar numa pasta oculta do seu celular. Você pode colocar numa pasta no seu Android, por exemplo, você baixa, se não me engano, acho que tem até... O próprio Android já tem isso, que você cria uma senha para acessar aquela pasta, onde você vai colocar os seus aplicativos. Assim, você vai tornando mais seguro. E caso, obviamente, você tenha o seu celular roubado, qualquer coisa do tipo, a primeira coisa é ligar para a sua operadora para cancelar os seus acessos, né? Cancelar o seu chip, cancelar todos os acessos e fazer um boletim de ocorrência e pedir ajuda para que você possa bloquear todas as suas contas, todas as suas senhas, tá? Mas se você prevenir, é mais fácil. Então, se você ainda não tem tudo isso agora, comece a fazer agora isso. E se você não quer ficar para trás no mundo da inteligência artificial, no mundo que está transformando a vida de todos os brasileiros, eu criei uma pós-graduação em inteligência artificial. O nosso site é mba.doutoresdoexcel.com.br e lá você tem todas as informações que podem te ajudar, não só na segurança, mas a construir soluções com inteligência artificial. Então, fica a dica aí, um abração. Um abração. Tá aí, doutor, né? Como diz a Dani, doutor de quê? A Dani fala pra gente. Doutor do Excel. Doutor do Excel, muito bom. Gente, só lembrando, hein? Tivemos aí um Relógio Entrevista, né? Com o grande Daniel Delgado. Rapaz, é um especialista, ó. Como diz um amigo meu, brabo dos bravos, no bom sentido, obviamente. Bom, fechando mais uma edição aqui do nosso Relógio Entrevista, lembrando, né, se você ficou interessado, quer ouvir de novo, ver só uma parte, essa entrevista fica disponível. Aliás, vai ficar disponível a partir de amanhã nas principais plataformas digitais. Essa edição fechou! E ó, mais uma vez, hein, Daniel? Parabéns aí, gostei! E você? Com certeza que sim, né? Obrigado, Daniel, um abraço!